Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar da grande dama do mistério, Agatha Christie, uma das mais notórias escritoras britânicas do último século, que deixou uma admirável obra de 93 livros e 17 peças de teatro. Uma dessas histórias, aliás, chegou há pouco tempo aos cinemas em um novo longa. E em A Noite das Bruxas temos o detetive Hercule Poirot, um dos mais icônicos personagens da ficção, de volta à ação. E eu adoro suas histórias. Então é por isso que, pra hoje é o que tem. Se você gosta de histórias de mistério envolvendo grandes enigmas, deve conhecer Agatha Christie. Agatha Christie. Uma das mais importantes autoras britânicas. She's brilliant. Mas se você ainda não a conhece, não se preocupe, porque ela deixou um legado de 93 livros e 17 peças de teatro. A autora intelectual de crimes que ficaram famosos em todo o mundo. Então o que não falta é opção para você mergulhar no universo criado por ela. E para quem está procurando um livro para começar a explorar o universo da grande dama do mistério, uma boa dica pode ser A Noite das Bruxas, obra que chegou há pouco tempo aos cinemas em uma adaptação com estrelas como Kenneth Branagh, Michelle Yeoh, Jamie Dornan e Tina Fey. A Noite das Bruxas é o terceiro filme de adaptação de obras de Agatha Christie dirigido por Kenneth Branagh. Em 2022 ele lançou Morte no Nilo e em 2017 Assassinato no Expresso do Oriente. Em A Noite das Bruxas, o lendário detetive Hercule Poirot volta à cena quando é convidado para uma sessão espírita em um palácio histórico de Veneza, na Itália, em pleno Halloween. A partir daí a gente já imagina o que pode acontecer, né? Esta noite estamos todos com medo. O lugar, o tal palácio, é considerado assombrado e o que parece ser o espírito da vítima de um perigoso criminoso entra em contato com os presentes. O pragmático Poirot deixa então sua aposentadoria para trás, porque ele está sempre tentando se aposentar, para entrar nesta estranha e fascinante investigação. Eu não acredito em médiums. Está aqui para me descredibilizar, mas eu posso falar com os mortos. Como fã que sou das histórias de Agatha Christie, eu fiquei bem curiosa para assistir esse filme. Os 2 primeiros eu assisti e eu gostei bastante. Mas confesso que essa não é a minha obra favorita da autora. Eu tive uma fase de gostar muito dos livros dela na minha adolescência. Na época, meu pai, que é o maior apaixonado por livros que eu conheço, costumava comprar coleções que vendiam em bancas de jornal. Eram edições baratas, bem acessíveis, e foi assim que ele criou o gosto pela leitura em mim e na minha irmã. Dessa forma, a gente teve contato com muitos dos grandes clássicos, e entre eles estavam os livros da Agatha Christie. Eu adorava, eu ficava fascinada com as reviravoltas e as soluções inesperadas de suas histórias. E para quem sonhava em ser uma grande escritora, nada melhor do que isso, né? A gente sonha. Vai sonhando, isso. E até hoje, meus favoritos são Morte no Nilo, Assassinato no Expresso do Oriente e Não Sobrou Nenhum, os clássicos. Lembrando aqui que este último originalmente se chamava O Caso dos 10 Negrinhos, mas teve seu título alterado em vários países em respeito ao povo preto. Essa é apenas uma das polêmicas envolvendo a história da autora, e eu vou contar tudo isso aqui, se a minha voz deixar, né? Mas antes, já deixa aquele seu like best-seller sem mistério, que eu sei que você também adora se aventurar na solução de enigmas. E não deixe de compartilhar com seus amigos que também amam uma boa história. Aproveita, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas cheguem a esta conversa. Agatha Mary Clarissa Miller nasceu em 15 de setembro de 1890 em Torquay, Devon, na Inglaterra, em uma família rica. Sua mãe era inglesa, mas seu pai era estadunidense. E foi ele que sempre incentivou a gostarem de leitura e cultura de um modo geral.
Ela iniciou seus estudos aos 8 anos em casa com professores particulares, o que era comum na época para famílias que tinham maior poder aquisitivo. E além das matérias curriculares, também aprendeu canto e piano, porque era assim que eram criadas as meninas da alta sociedade. Mas ela gostava mesmo era de escrever poemas e contos. Agatha tinha tudo para ser mais uma mulher bem-nascida, dedicada somente ao lar e à família, que era o que era esperado na época. Mas Agatha teve uma trajetória digna das histórias que escrevia, cheia de reviravoltas, polêmicas e até de mistério. Uma mulher que, apesar das críticas que possa se fazer, era sem dúvida uma mulher à frente de seu tempo. I know it was difficult to you. Em 1914, Agatha casou-se com o coronel Archibald Christie, um piloto da Força Aérea Real Britânica. 2 dias depois, em plena Primeira Guerra Mundial, Christie foi enviado ao norte da França como piloto na Força Aérea Real. O sobrenome famoso, Christie, veio desta união, e com ele teve a sua única filha, Rosalind. Enquanto seu marido esteve fora em combate na Primeira Guerra Mundial, ela não ficou apenas esperando por ele não. Agatha trabalhou como enfermeira voluntária em um hospital da Cruz Vermelha, e essa experiência serviu de inspiração para muitas de suas obras. Em 1917, quando ainda trabalhava no hospital, já tinha como passatempo escrever histórias. Foi quando aceitou um desafio despretensioso da sua irmã, Maddie, de escrever uma história policial em que o leitor não fosse capaz de descobrir a identidade do assassino antes do final da trama. E deste desafio nasceu nada menos do que o clássico O Misterioso Caso de Styles. A história se passa em uma antiga e sombria mansão inglesa de uma família nobre de sobrenome Styles. A proprietária dessa mansão é então encontrada sem vida em sua própria cama, e um renomado detetive belga, Hercule Poirot, foi chamado para solucionar este mistério. Você tem que conhecer Hercule Poirot. Esta foi a primeira de muitas histórias com este icônico personagem que se tornou parte do imaginário coletivo quando se fala em histórias policiais. Ele só é o maior detetive que existe. O Misterioso Caso de Styles foi a primeira obra da autora a ser publicada em 1920. Olha só, ela já começou aqui por cima, já fazendo um livro que se tornaria um clássico e criando aí toda uma cena icônica que seria reproduzida em diversas obras sobre mistério policial no futuro, como uma mansão misteriosa com várias pessoas reunidas e qual delas seria o assassino. Isso daí é clássico de Agatha Christie. Alguém morreu. Ninguém deve sair desse lugar até eu descobrir o culpado. Mas o sucesso de vendas só viria mesmo em 1926, quando lançou o livro O Assassinato de Roger Ackroyd. Em 1930, Agatha lançou o livro Assassinato na Casa do Pastor, e foi neste livro que mostrou pela primeira vez a célebre detetive Miss Marple, uma senhorinha aparentemente apenas mais uma futriqueira, mas que conhece muito da natureza humana. Nothing gets past you, Miss Marple, does it? Mas olha só como são as coisas. Agatha Christie, que sempre foi apaixonada por histórias de mistério, acabou ela mesma no centro de uma. E justamente nesta época, quando começou a despontar como uma autora de sucesso. Mas o marido se ressentiu com o sucesso dela. Em 1926, ela viveu um drama pessoal quando seu marido pediu o divórcio para se casar com uma outra mulher. Agatha, imersa em seu trabalho, não sabia do caso de Ark. Após ele dizer que queria se separar dela, ela saiu de casa transtornada e ficou desaparecida por 11 dias. Depois de um intenso trabalho de busca da polícia britânica, ela foi encontrada em um hotel usando um nome falso. Essa história, claro, gerou grande rebuliço nos jornais da época. Muito se especulava sobre o que realmente teria acontecido com ela. E ainda hoje, essa é uma questão muito discutida entre os biógrafos e fãs de Agatha. Deixa até eu te contar melhor essa história para você ver que loucura. Não podemos nos esconder de nossos fantasmas. Agatha Christie desapareceu na noite de 3 de dezembro de 1926. Todos os grandes jornais da época deram destaque ao ocorrido. As reportagens davam detalhes de como ela havia sido vista pela última vez em sua casa em Sunningdale, Berkshire. Agatha e Ark tiveram uma briga terrível e ele saiu de casa. Quando ele não voltou à noite, Agatha deduziu que ele a deixara por Nancy. O
carro de Agatha foi encontrado abandonado perto de uma pedreira. Dentro dele, a polícia achou a habilitação de Agatha, um jornal amassado, seu casaco de peles e peças de roupa tiradas de uma mala aberta. E a polícia chegou até a fazer buscas de, possivelmente, do corpo da autora no rio que tinha ali. Mas claro que eles não encontraram nada, como eles puderam entender no final da história. A polícia e voluntários se mobilizaram para encontrar a escritora desaparecida, acompanhados de uma grande cobertura midiática. O Daily News ofereceu uma recompensa de 100 libras por qualquer informação que levasse ao seu paradeiro. A especulação foi intensa, claro, com teorias variando desde um possível sequestro, mas não havia sinais de violência, até um golpe publicitário muito bem elaborado. Ela viajara para o exterior? Estaria escondida com amigos? Fora assassinada ou se suicidara? O próprio Sir Arthur Conan Doyle, o autor das histórias de Sherlock Holmes, ele mesmo, dá para acreditar, chegou a se envolver nas buscas usando métodos ocultistas para tentar localizar Agatha Christie. Olha só o nível de loucura que chegou essa história. No entanto, contrariando qualquer teoria inicial, 11 dias depois ela foi encontrada no hotel The Old Swan em Harrogate, usando um nome falso. Ela assinou como Sra. Teresa Neal e deu como endereço a cidade do Cabo, na África do Sul. Gente, não parece ficção isso aqui, mas não é vida real, aconteceu mesmo. Essa história foi tão inusitada que ainda hoje há uma placa no hall deste hotel registrando o ocorrido. Nela diz: em 1926, Agatha Christie se escondeu no hotel Old Swan. Seus 10 dias de desaparecimento criaram uma das maiores caçadas da história. Claro que o local também se tornou lendário, mais um ponto de visitação para turistas que amam a obra da autora. Mas olha só que curioso, né? Essa placa do hotel diz que ela teria se escondido lá, mas Agatha afirmava não se lembrar de como chegou lá no hotel. Muito se especulou de que ela teria sofrido de amnésia temporária após um colapso emocional causado pela traição do marido. E olha que nessa época nem se falava em saúde mental. Ela já estaria emocionalmente fragilizada e sob forte pressão diante do desafio de entregar novas obras de sucesso. A gente sabe que é um trabalho tenso, que impõe prazos e cobranças fortes por resultados. Isto, no entanto, foi ouvido com ceticismo. A decepção amorosa então teria sido o gatilho para sua crise. E com base nos relatos médicos da época, esta ficou então como a explicação oficial para o caso. Mas até hoje há quem duvide disso. As pessoas adoram uma teoria, né? Alguns biógrafos acreditam que com a saúde abalada e querendo se afastar ali dos holofotes, ela simplesmente teria se refugiado no hotel. Por isso teria largado o carro de qualquer forma e assumido outro nome. Afinal, ela sabia criar uma história de mistério ali como nenhuma outra pessoa na época. A maioria dos repórteres acreditava que tudo não passara de um cínico golpe de publicidade para vender mais romances policiais da autora. Não dá para saber a verdade. Até porque, seja lá o que tenha acontecido, Agatha nunca falou claramente sobre o incidente, adicionando mais um ar de mistério típico de suas histórias à sua própria biografia. Mas essa história é tão intrigante que acabou nas telas do cinema, claro. O filme O Mistério de Agatha, de 1979, faz algumas especulações sobre essa estranha passagem da vida da escritora. Terminou, Agatha. Eu quero o divórcio. Amo a senhorita Neal e quero me casar com ela. No elenco estão Vanessa Redgrave, Dustin Hoffman e Timothy Dalton. E apesar do elenco estelar, este filme é meio difícil de encontrar. Mas quem quiser tentar, fica aí a dica. Sou Ollie Stanton. Eu estou aqui para entrevistar a senhora Christie. Absolutamente, senhor. Minha esposa não fala com jornalistas. Eu acho que está havendo algum engano. Não está. Agora, seja lá o que tenha acontecido de fato, a obra de Agatha Christie ganhou ainda mais notoriedade após o estranho sumiço da escritora, atingindo seu auge na década de 1930. Sua habilidade em criar enredos complexos, personagens memoráveis e reviravoltas absolutamente inesperadas conquistou uma legião de leitores e lhe rendeu os títulos de Rainha do Crime e Grande Dama do Mistério. Acho chique demais isso, quando a pessoa se torna a referência máxima em sua área. Em 1930, após o conturbado divórcio de seu primeiro marido, Agatha casou-se com o arqueólogo Max Mallowan, um homem 14 anos mais jovem, com quem
compartilhavam um interesse por viagens a destinos naquela época considerados excêntricos. Ao lado de Max, ela então se aventurou em viagens pelo Oriente Médio, onde viveu experiências que inspiraram obras como Assassinato no Expresso do Oriente, de 1934, e Morte no Nilo, de 1937, que, como eu já falei aqui, se tornaram dois dos grandes clássicos da autora. Agatha foi idilicamente feliz escrevendo um livro de sucesso após outro. Em 1934, mostrou pela primeira vez a personagem Ariadne Oliver no livro O Detetive Parker Pyne. E essa personagem, uma escritora de livros de mistério, ganhou importância por ser considerada o alter ego de Agatha Christie. A própria autora chegou a admitir que havia muito dela em Ariadne. Sou o ser mais inteligente que já vi e não consigo entendê-la. E só lembrando aqui que na mitologia grega, Ariadne foi a personagem que ajudou Teseu a encontrar o caminho para sair do labirinto do Minotauro. Foi ela que ofereceu a ele um fio para que ele pudesse marcar o caminho da saída. Então, na obra da Agatha, pode ser que Ariadne seja aquela que ajuda na solução do mistério. E, afinal de contas, ela é uma amiga do Poirot que sempre tem ali um comentário, uma dica, uma observação que ajuda na solução do mistério. Somos velhos amigos. E foi nesta época, quando Agatha vivia o auge de sua carreira, que ela lançou o livro que se tornaria o seu maior sucesso e também sua maior polêmica, mesmo após a sua morte. Em 1939, Agatha Christie lançou o livro Ten Little Niggers, que no Brasil foi traduzido inicialmente para O Caso dos 10 Negrinhos. Como resposta à luta do povo preto por respeito e igualdade, o título foi alterado por aqui no início dos anos 2000 para E Não Sobrou Nenhum. A mudança não ocorreu somente no título da obra, mas no próprio texto da história. Assim, desde então, a Ilha do Negro do texto original passou a se chamar Ilha do Soldado, e as inicialmente chamadas Estatuetas dos Negrinhos passaram a ser chamadas de Soldadinhos. Este, sem dúvida, é um dos meus livros favoritos da autora, por sua trama incrivelmente bem elaborada. Eu particularmente acho a mudança correta e muito importante, que em nada altera a qualidade da história. Pelo contrário, só melhora, porque tira aquele ranço racista horroroso. Como se trata de uma obra de imenso alcance junto a leitores de várias gerações, essa alteração teve um peso grande. Lembrando aqui que o livro E Não Sobrou Nenhum é um dos maiores best-sellers de toda a história, com mais de 100 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, onde a expressão usada no título original é considerada extremamente pejorativa e agressiva, o livro foi lançado logo de cara, já em 1940, com o título alterado para And Then There Were None, E Não Sobrou Nenhum. Uma decisão para lá de acertada logo de início, enquanto a autora ainda estava viva e em plena atividade, consciente desta decisão editorial. E por que não? Em Portugal, os editores também foram certeiros logo no lançamento da obra, que chegou ao país em 1948, já com o título Convite para a Morte. Na Inglaterra, terra natal de Agatha, o título só foi alterado, olha só, na década de 1980, quando ela já havia falecido. Na França, essa alteração só foi feita em 2020, algo bem recente mesmo. E aqui acho muito importante destacar que a própria família de Agatha Christie passou a exigir essas alterações nas novas edições. Agatha Christie foi condecorada com o título de Dame Commander da Ordem Britânica, uma homenagem concedida pela coroa em reconhecimento aos seus serviços prestados à literatura. Ela também foi homenageada com diversos prêmios literários, incluindo a medalha de ouro da Crime Writers Association e o Grand Master Award da Mystery Writers of America. E além de Poirot e Maple, deixou mais de 7.000 personagens. Agatha Christie faleceu em 12 de janeiro de 1976, aos 85 anos de idade, mas nos deixou um importante legado. Com sua criatividade e maestria em criar enredos misteriosos, transcendeu sua época e ainda continua a encantar leitores de várias idades, de diferentes lugares, culturas e realidades. Olha só se isso não é um feito.
Traduzida para 103 línguas, Agatha Christie vive hoje no imaginário popular. Não é à toa que ela é uma das autoras mais bem-sucedidas de todos os tempos, com mais de 2 bilhões de cópias de seus livros vendidos em todo o mundo. Uma mulher que não se rendeu ao limitado papel social imposto às mulheres do seu tempo. É certo que isso foi possível por ter seus privilégios, mas soube fazer bom uso deles. Em seus livros, ela gostava de retratar as mulheres de forma inteligente, com personalidades fortes e ações independentes, coisas que desafiavam as expectativas tradicionais de gênero da época em que ela viveu. Do you prefer Poirot or Miss Marple? Oh, it's very close thing between them. I think I'm beginning to prefer Miss Marple. Me too, I'm sorry. Além disso, ela era uma escritora muito bem sucedida em uma época em que as mulheres mal eram representadas no mundo literário, ou quando muito eram representadas de uma forma bastante estereotipada e limitada. É um problema, admito. Mas se você só está interessado em uma boa história, tudo bem. Basta lembrar que ela foi uma das pioneiras na construção de histórias policiais complexas que exigiam do leitor atenção aos detalhes e dedução lógica para desvendar o mistério, e influenciou muitos outros escritores de ficção. E só isso já vale a sua atenção. Eu gosto disso. E para hoje é o que tem. Hercule Poirot, eu achei uma coisa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você já conhecia a história pessoal de Agatha Christie, a grande dama do mistério, a rainha do crime. E se você, como eu, já era fã dela, me fala quais são as suas obras favoritas. Me conta aqui que eu quero saber. Agora aproveita, curte este vídeo, porque eu sei que você gostou. Se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!